Pessoal, então vamos lá para a aula de hoje. Então a gente vai corrigir, tá, esses dois exercícios aqui com laço de repetição, tá? Primeiro é para imprimir na tela os números de 1 a 200, usando os laços for e while. E o segundo é para pedir para o usuário informar um número de 1 a 10 e exibir a tabuada desse número, tá? Quem conseguiu fazer o primeiro? Quem conseguiu fazer o segundo? Tá. Tá bom. Então a gente vai fazer os dois, tá? Primeira coisa, eu vou criar vou na minha pasta aqui. Vocês já vão ter, eu ainda não tenho. Nós estamos na aula 4, né? Aquela mesma estrutura que você já conhece, tá? Que nós criamos de pasta. CSS, IMG, JS e o famoso arquivo de index.html. Beleza? Abrimos essa pasta aqui no Visual Studio Code, né? Até aqui, tudo ok, certo? Até aqui, tudo normal? Certo. Vamos aqui no arquivo de index, tá? Criar a estrutura básica, né? Linguagem PTBR, né? Estamos no Brasil, documente, vou colocar o título aqui, exercícios, laços. Certo? Vou executar aqui com o GoLive, tá? Beleza, por enquanto é isso. Então vamos lá para o primeiro exercício, tá? Imprimir na tela os números de 1 a 200, usando os laços de repetição for e while. Primeira coisa, pessoal, vamos para a leitura desse exercício. Em algum momento ele está pedindo para o usuário informar alguma coisa? Não, né? Então aqui a gente não tem entrada de dados, a gente só tem exibição, tá? Então vamos lá. Para exibir eu preciso primeiro, vou colocar aqui um H3 for. Primeiro eu vou fazer com for, tá? E vou colocar um parágrafo aqui, ó. Parágrafo. Vou colocar também o ID do parágrafo de for, tá? Depois vou colocar um outro H3 e o while, tá? E um parágrafo com o ID while, tá? Beleza? Estão conseguindo acompanhar aí? Tá. Então bora lá, pessoal. Agora, depois do body aqui, ó, vou abrir a tag de script, tá? Aí o primeiro que eu vou fazer de 1 a 200 é um laço for, tá? Então isso aqui é bem tranquilo. For let conte de contador igual a 1, enquanto conte for menor ou igual a 200, conte mais. E aí, document.get elemento por ID. O ID é o for. Espera aí. Acho que é mais fácil a gente fazer assim, ó. A gente cria uma variável aqui, né? Let has. Pode ser text, que ele recebe vazio, né? E aí text recebe text mais o contador, né? Mais o conte mais um BR para quebrar a linha. Ponto e vírgula. E aqui fora a gente faz documento.getElementPorID.for.inner HTML text. Foi assim que vocês fizeram? Foi? Vamos ver se vai dar certo. BR é para quebrar a linha, tá, gente?
Olha aí. Até o 200, certo? Entenderam isso aqui? Quer que eu explique alguma coisa? Se quiser, pode falar, tá? Vamos agora então para o laço while, tá? Então vou fazer um comentário aqui, ó. Laço for e laço while, tá? O laço while e o laço for, pessoal, eles são praticamente a mesma coisa, tá? Só muda a estrutura sintática, tá? Como eu escrevo ele. Então aqui eu vou ter que declarar um contador, vou chamar ele de i, tá? Vai começar com o número 1. Também vou declarar uma variável que vai acumular o resultado do contador, né? Aqui eu utilizei teste, aqui eu vou utilizar res, tá? Vai começar vazia, tá? E aí eu venho com while. Enquanto, vou dar um enter aqui, enquanto i, que é o contador, for menor ou igual a 200, abre parênteses. Aí aqui eu coloco i++, para ele incrementando de 1 em 1. Enquanto isso, eu armazeno o resultado. Res, recebe res, mas i mais 1 br, tá? E aí ao final eu insiro todo o resultado dentro do parágrafo, tá? Que tem um id while. Ponto get elemento por id while, tá? Ponto inner html recebe res. Beleza? Vamos ver como é que ficou. For e while. Beleza? Era só isso o exercício, tá? Pessoal, é na prática que a gente aprende, tá? É fazendo exercício que a gente aprende, tá? Por isso que eu sempre passo exercício para vocês. Beleza? Continuar. Vamos pro exercício 2 aqui, tá? Esse aqui já é um pouquinho mais trabalhoso, mas também não é difícil, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Aqui eu vou criar outro arquivo, tá? Para não ficar tudo junto. Vou criar um arquivo aqui chamado de tabuada, tá? Tabuada.html. E aquela velha estrutura, né? Que vocês já sabem. Criei a estrutura de vocês. Então vamos lá então, gente, para a tabuada. Primeira coisa, vamos ler essa questão aqui. O que está falando aqui? Até os 2 pontos. Pedir para o usuário informar o número de 1. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é a entrada de dados, tá? É esse input. Então para isso, né, a gente aqui dentro do body a gente usa um formulário, tá? Um formulário e utilizaremos uma label, né? E vamos colocar informe um número de 1 a 10. É isso? E um input, tá? Do tipo number. E o ID vai ser num, tá? É um número. Não é isso que foi pedido? No comando. Você, programador, tem que obedecer ao comando do problema, tá? Não inventa coisinha não. O que está falando aqui para fazer? Se mandar dar duas palmas, você vai dar 2 palmas. Ah, mas se eu precisar dar uma palma com a mão sem um polegar. Não, foi isso que pediu? Você tem que dar 2 palmas com as 2 mãos, tá? É da forma que está pedindo, tá? Qual é a primeira regra da programação? Não complicarei do que é simples, tá? Então, beleza. Tá aqui os 2 números, ou a entrada por número, né? Vamos ver como é que tá isso aqui. Forma o número de 1 a 10, certo?
E aí eu vou colocar um button aqui, um button, e vou chamar de gerar tabuada, tá? Mais ou menos isso, né? Tanto faz, tá? O valor aí. O onClick, tá? O onClick, vou chamar o onClick de gerar. Lembrando que o nome você pode colocar o que você quiser, tá? E aí, aqui eu vou colocar um parágrafo. E o ID do parágrafo eu vou colocar de, vou chamar de tab, tá? Beleza? Assim, ó, por enquanto tá assim. Certo? Faça a tabuada do número inserido pelo usuário utilizando o laço de repetição. Ele falou qual é o laço que é para ser utilizado? Eu posso usar o while ou for, tá? Então vamos lá para o body, depois do body, script, function, gerar. E aí, beleza, vamos lá. Olha só, até então a gente tinha gerado a tabuada do 5, não era isso? Let i igual a 0, enquanto i for menor ou igual a 10, enquanto i mais mais. E aí aqui a gente tinha criado uma variável, não foi isso? Tá todo mundo aqui comigo? Ainda não? Tá, eu vou aguardar. Não estou com pressa. Então olha só. Eu vou mudar essa variável aqui, em vez de ser i, vou colocar cont, tá? Graças a Stephanie, tá? Vou fazer essa mudança aí, tá bom? Ela disse que não estava entendendo de outra forma. E aí, ó, texto recebe, a variável texto vai receber texto mais, aí aqui vem o segredo. A gente estava fazendo assim, ó, 5 vezes mais fonte, 5 vezes o valor do fonte é igual mais 5 vezes conte mais BR para quebrar a linha. Em outras palavras, o que vai ser isso aqui? Ó? Vai ser variável texto, tá? Isso aqui é só explicação. Vai receber 5 vezes 0, quando o contador for 0, que vai ser igual 5 vezes 0 dá quanto? 0, né? 5 vezes 0 mais BR, que é para quebrar a linha, tá? Aí depois ela vai receber 5 vezes 1. 5 vezes 1 é quanto? 5. Mais um BR para quebrar a linha, tá? Então vai ser isso aqui. Beleza. E aí no final, document.get elemento por ID dentro do tab.inner HTML igual texto, tá? Beleza? Vamos testar? Ó, por enquanto vai gerar só do 5, né? Virou tabuada do 5. Beleza? Então o que nós vamos fazer agora? Ao invés de ser do 5, a gente vai colocar para gerar com o número que o usuário vai informar, tá? E para isso, aqui ó, dentro da função gerar, a gente vai receber esse número, tá? Number. Esse número está dentro desse input, document.get elemento por ID num ponto value, né? É isso? Ponto e vírgula.
E aqui, pessoal, ao invés de ser o 5, nós vamos utilizar o num, a variável num, tá? Então aqui, ao invés de eu colocar o 5 aqui dentro, eu vou colocar num mais, tá? E aqui vai ser o num, beleza? Então vamos lá, vamos testar. Cliquei em gerar nada, porque o número aqui não tem nada, né? Se eu coloco 2, tabuada do 2, 3, tabuada do 3, 8, tabuada do 8, 15, tabuada do 15. Beleza? E aí resolvemos o problema, tá? Façam de vocês. Deu certo aí, pessoal? Funcionou? Funcionou? Certo. Se eu boto aqui 90 e clico em gerar, ele gera a tabuada do 90, certo? Só que vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui. A gente está falando para o usuário informar o número de quanto? Se eu colocar menos 8, será que funciona? Tá certo isso? A gente precisa bloquear, tá? Para ele só aceitar números que estão no intervalo de 1 até 10, tá? Olha só, se eu botar vazio, não colocar nada, também tá errado isso aqui, tá? Se eu botar 3, 0, 0.1, não é isso que eu quero, tá? Só quero do 1 até o 10. Então a gente vai fazer uma validação, tá? E a gente faz isso utilizando o if e else, tá? Que são as condições. Então, ó, eu recuperei o número digitado pelo usuário, tá? Lá no input. Se o número for menor do que 1, ou é assim, ó, 2 barras, tá? Ou o número for maior do que 10, ou o número for nulo, is none. Deixa eu só ver aqui como é que a gente faz o is none aqui, pera aí. Is none JavaScript. Deixa eu pegar aqui o W3C. Já ouviu falar do snan? O método snan? O método snan, pessoal, ele verifica se o dado, né, que eu estou informando para ele é um número ou não, tá? Por exemplo, vou pegar o próprio exemplo aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Tá. Beleza. Três é um número? Então ele vai mostrar aqui falso, tá? Deixa eu entender isso aqui. Pera aí. Deixa eu só conferir aqui esse exemplo. Só um instante. Olha lá, pessoal. Então vamos lá. A gente não vai usar o not. A gente não vai chegar a usar aqui o snan, tá? Porque o snan ele verifica se o valor digitado é um número, tá? Ou não, mas aqui, como a nossa entrada aqui é do tipo number, tá? Então sempre vai ser um número, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se o número digitado pelo usuário, né, é menor do que 1, tá? É negativo. Ou se o número é maior do que 10, né, que é o nosso limite. Ou se o número é nulo, tá? É vazio. Se alguma dessas condições forem aceitas, aí a gente vai imprimir para o usuário que a entrada dele é inválida, tá? Se não, tá? Entra no else, aí a gente gera a tabuada para ele com o número informado, tá? Então vamos testar isso aqui agora. Olha só. Menos 1 é para dar certo? Entrada inválida. 0 é para dar certo? Entrada inválida. É de 1 até quanto? 1 é para dar certo? Também está entrada inválida. Poxa, 5 é para dar certo? Então alguma coisa não está certa aqui, tá? Vamos lá, 6.
Então vamos ver o que não está funcionando aqui, tá? Deixa eu ver se o console... Opa, olha aqui o console. O que está dizendo aqui? Não enxergo, legal. Ele está falando que ele não está conseguindo entender o que é null, tá? Nas linguagens de programação, geralmente null é nulo, tá? Deixa eu tentar minúsculo aqui, ver se vai dar certo. Vou testar. Então vamos colocar aqui 4. 4 deu certo. Acho que é porque era um null, era minúsculo. Então vamos lá. Menos 1, entrada inválida. 0, entrada inválida. 1, gerou, certo? 11, gerou? Não, tá certo, tá validando. 100, é para gerar? Se eu deixar isso aqui vazio, para gerar? Beleza? Então, tá funcionando agora 100% a nossa tabuada do 1 até o 10, tá? Beleza? Então foi essas alterações que a gente fez, tá? Faça aí no de vocês.